Capítulo 20. O Cristo Consolador. Mariane tomou todas as providências cabíveis e comunicou seu afastamento junto à universidade e ao hospital, alegando motivos particulares. Gladstone procurou-a imediatamente ao saber de sua decisão e implorou que reconsiderasse. Mariane foi irredutível. Marcou-se retorno ao Brasil, em definitivo, para dali a alguns dias. Daniel, transtornado, pediu que durante o tempo que lhes restasse, ela permanecesse ao seu lado. Sentindo que não poderia negar-lhe sua companhia, Mariane atendeu ao seu pedido com a condição de que essa aproximação não tivesse maiores consequências entre eles. Gladstone aceitou, e durante esse curto espaço de tempo, essas duas almas procuraram juntas verdadeiramente a compreensão do verdadeiro amor. Um novo horizonte se descortinava para os dois, sustentado por um sentimento fortalecido pela renúncia e pelo dever. A diferença era que agora o elevado ideal de Marianne de ser fiel aos compromissos assumidos com James fizeram-na colocar-se em situação de superioridade moral, dando-lhe a força que lhe faltara no passado para resistir à aproximação de Paul Gladstone. Apesar de amá-la profundamente e sentir-se desesperado com a partida da mulher amada, Gladstone sabia que poderia magoá-la se tomasse qualquer atitude que forçasse uma aproximação física. Aceitou sua vontade e viveu o quanto pôde a felicidade de tê-la ao seu lado. Na véspera da partida de Marianne, Gladstone pediu-lhe algo que considerava especial, que ela o acompanhasse até a antiga casa que já lhes havia pertencido. Mariane sorriu feliz e achou a ideia maravilhosa, pois voltariam quase ao ponto de partida de todo esse inacreditável episódio na Cidade dos Ventos. No dia aprazado, dirigiram-se comovidos à casa que lhes era tão conhecida. Ao chegarem, olharam-se em silêncio. Com o coração em disparada, atravessaram a soleira e adentraram o vestíbulo. Tudo permanecia como havia sido um dia. Caminharam lentamente de um aposento ao outro, fazendo um comentário aqui e ali. Subiram em direção ao quarto que lhes pertencera e onde ninguém jamais ousara permanecer por muito tempo. Mariane mal podia falar diante do sentimento do qual se via possuída. Ali havia sido a mulher mais feliz do mundo e também naquele local partira desta vida sem a presença do seu amor ao seu lado. Daniel Gladstone, por sua vez, chorava emocionado. Queria extravasar o sentimento que lhe tomava o coração diante da única mulher que amara em toda a sua vida. Docemente, Mariane estendeu-lhe a mão e desceram as escadas até o jardim. Gladstone compreendeu que seria despedida. Tentou recuar, mas a moça insistiu com um leve aperto em sua mão. Por fim, sentaram-se à sombra de centenária árvore ali existente. Voltaram-se para o céu muito azul daquele final de verão. Mariane foi quem falou primeiro. Nossa separação será temporária, Daniel. Por mais difícil que seja entender agora, estaremos unidos por um sentimento que é único e indestrutível. Ele fitou-a com tristeza e respondeu: Não posso deixar de lembrar que você estará voltando para os braços de James, Mariane. Isso me deixa realmente transtornado. Sinto ciúme, não posso evitar. Mariane olhou-o com imensurável ternura e respondeu: O amor que sinto por James é diferente do sentimento que me une a você. Retornarei, sim, para James, se ele ainda me quiser, mas nosso amor é especial e paira além das experiências da terra. Compreendi isso quando você me abraçou naquele dia em que estávamos no barco. Percebi que nosso encontro não foi por acaso e que precisávamos passar por essa prova. A força descontrolada desse sentimento já nos conduziu a pesadas faltas em vidas passadas. Hoje, temos a oportunidade de resgatar esse passado com a consciência plena das consequências de nossos atos. Era preciso que conhecêssemos o passado para não reincidirmos nos mesmos erros. Jesus nos deu essa oportunidade valiosa em nossas vidas, e sei exatamente o rumo que darei aos meus dias aqui para frente. Peço-lhe, Daniel, que deposite suas esperanças em Deus e em Jesus, procurando compreender-lhe os ensinamentos sem a influência das religiões dogmáticas e desprovi-las de sentido.
Procure buscar a verdade mais além, na essência e na pureza com que Jesus deixou aos homens. Não ficará sozinho, querido. Será sempre auxiliado pela misericórdia divina que a ninguém desampara. Busque, em sua área de ação profissional, o caminho mais curto para a felicidade através de seus semelhantes. Farei tudo para auxiliá-lo no que for possível, e embora a distância nos separe momentaneamente, estaremos unidos pelos laços do pensamento e do coração. Gladstone segurou as mãos de Marianne e as beijou delicadamente. Sentiu seu amor por aquela mulher crescer. Mulher que, apesar de jovem, dava-lhe valiosas lições de vida. Faria o que ela pedisse, pois sabia que dessa forma a estaria fazendo feliz. Ao contrário de outros casais em situações como aquela, não fariam planos, mas existia a certeza de que a felicidade os estaria aguardando em algum local não muito distante, além da vida. Em uma tarde triste e chuvosa, Mariane finalmente partiu, acompanhada de Raquel. Esta, compreendendo sua dor, mais uma vez se havia transformado em bênção de luz em sua vida. Ela havia pedido a Gladstone que não a acompanhasse ao aeroporto na despedida. E, efetivamente, não a encontrou na hora da partida, o que lhe aliviou o coração. Aquele avião transportando Mariana e Raquel, ao decolar de Chicago para sempre, virava mais uma página no capítulo da vida de nossos amigos. Mariana não poderia imaginar que um triste vulto de homem no aeroporto fitava o céu com o coração inundado de sofrimento. Ao chegar ao Brasil, tomou as providências necessárias para reorganizar sua vida. Procurou permanecer sozinha por algum tempo, pois precisava pensar e avaliar tudo o que acontecera. 3 semanas depois, resolveu procurar James a fim de conversarem sobre tudo o que havia ocorrido. E este prontamente deixou Londres para se encontrar com a mulher. Mariane o encontrou mais emagrecido, os fios de cabelos brancos haviam aumentado. Era inegável que sofrera muito com a separação. Ao ver Mariane, James não resistiu e a tomou em seus braços como se nada houvesse acontecido. Ela tentou falar, explicar-se, mas ele colocou delicadamente as mãos em seus lábios e declarou: Não precisa me explicar nada. O que importa é que você está aqui comigo. Só quero pensar em nossa felicidade daqui para frente. Mariane sorriu e percebeu, inconscientemente, que também deveria continuar a viver junto a James e tentar devolver-lhe a felicidade e a tranquilidade que lhe foram roubadas quando fugira com Paul. Decidiram que passariam a residir no Brasil, como era o desejo de Mariane desde o início. Adquiriram ampla e agradável residência em bairro tranquilo e acolhedor. E o tempo passou, trazendo também o bendito esquecimento das chagas em nossas almas. James e Mariane reconstruíram suas vidas. Muitos poderão se surpreender com o fato de que, após haver vivido um amor tão intenso como o que uniu Paul Gladstone e Mariane, ela pudesse retomar seu casamento com James. Mas a verdade é que Mariane tinha o propósito inabalável de corrigir o desvio do percurso no qual havia incorrido em longínquas eras. Desde criança, pelo convívio com Raquel, nossa amiga conhecia a doutrina espírita. Contudo, nunca a considerou como uma diretriz capaz de verdadeiramente nortear os seus caminhos. Para ela, tratava-se de um conhecimento que muitas vezes explicava certos fatos, inspirando-lhe algumas boas ações, mas inúmeras vezes tivera a oportunidade de constatar a que difíceis situações era conduzida quando os problemas apareciam e ela simplesmente não os relacionava com os conceitos doutrinários que conhecia. Os acontecimentos que aqui relatamos serviram para proporcionar o amadurecimento espiritual de Mariane, a ponto de a fazer perceber qual era seu verdadeiro papel nas vidas de James e Gladstone. Paul era o amor do passado, intenso e arrebatador. Sabia que por ele muito já fraquejara. James era a vítima, aquele que ela prejudicara inúmeras vezes com suas falsas promessas e sua inconstância. Precisava refazer seus caminhos se quisesse ser feliz um dia.
Era necessário que educasse seus sentimentos em bases sólidas e verdadeiras à luz de um conhecimento novo. Passou a buscar, então, no Espiritismo, as respostas e a esperança para a sua vida. Não era essa doutrina o Consolador prometido? Não se tratava do cristianismo redivivo? Após o preparo indispensável, através do estudo e necessário aprofundamento, dedicou-se com James às tarefas assistenciais junto aos enfermos e mais carentes. Buscavam, através da visitação aos lares, levar o remédio e o reconforto aos que padeciam sem possuir os recursos mínimos indispensáveis à vida. Procurou, nas atividades ligadas à família e principalmente no aconselhamento e orientação aos que passam pelas atribulações do coração, o caminho para o seu reequilíbrio. James, usando a palavra esclarecida, teve a oportunidade de levar a terceira revelação aos países de língua inglesa, iluminando consciências além da América do Sul. O ideal superior que passou a nortear suas vidas trouxe-lhes a paz que almejavam. Bênçãos provindas dos planos superiores fluíam em abundância sobre esses espíritos dedicados que haviam por fim compreendido o verdadeiro caminho da regeneração. Receberam em seu lar 3 companheiros de lides pretéritas. Rebeca retornou aos braços de Mariane a fim de que ela pudesse resgatar a falta cometida ao tê-la abandonado. 2 meninos, entre eles o pequeno William, do qual Mariane se havia separado pela doença implacável, retornaram ao seu convívio novamente, e um espírito muito ligado a James veio dar-lhe apoio na realização de suas tarefas. Mariane e Gladstone jamais se falaram novamente. Ela continuou a lhe enviar apenas algumas obras sobre a doutrina espírita, com o fim de esclarecer-lhe a alma sofrida, mas sempre pedindo para que não mandasse resposta. Em algumas oportunidades, lembrava-se vagamente de haver sonhado. A vida continuou em sua imutável sequência de acontecimentos. Certo dia, Mariane acordou em prantos. Preocupado, James tentou acalmá-la, mas ela continuava a chorar desesperadamente, sufocada, não conseguindo explicar o que estava acontecendo. Após algum tempo de angustiosa espera, conseguiu finalmente explicar que tivera um sonho não muito claro, mas que ficara com uma sensação de grande melancolia no coração. Ao levantar-se, sentiu uma estranha e inesperada saudade da Cidade dos Ventos. Um pouco desfigurada, levou as crianças à escola e, tentando avaliar as emoções que sentira por causa do estranho sonho, buscou, em um parque parecido com os que conhecera em Chicago, a tranquilidade que procurava. Andava distraidamente junto a um pequeno lago desse parque quando o vento arrancou das mãos de um senhor idoso o jornal que ele lia sem preocupações. Mariane apanhou a folha que o vento levara e acabou lendo, sem querer, parte de pequena manchete escrita ao pé da página. Faleceu ontem Daniel Gladstone, secretário adjunto da Organização Internacional, na qual vinha desenvolvendo importante trabalho. Mariane não conseguiu terminar de ler a notícia, sentiu que perdia as forças. Viu-se, imediatamente, auxiliada pelo dono do jornal, que permanecia ainda preso em suas mãos, já completamente amassado. Retirou-se vagarosamente, como que alheia à realidade que a cercava. Ele morrera. Gladstone partira e nenhuma palavra havia sido trocada entre eles em todos esses anos. De súbito, lembrou-se do estranho e angustiante sonho. Sim, devia ter sido avisada em sonho sobre o que ocorrera, por isso sentiu tanta tristeza e aquela enorme angústia ao acordar. Como retornar ao lar naquele estado, sem trazer de volta antigos sofrimentos para James? Aproximou-se de um banco sob a sombra de frondosa árvore e orou. Dirigiu ao alto uma prece sincera, vinda de um coração que soubera calar e renunciar para que outras pessoas fossem felizes. Senhor Jesus, mestre de minha alma, venho, nesse dia de sombra para o meu coração, rogar-te misericórdia para o espírito que escolheste para encantar minha alma. Mais uma vez, ele chegou ao fim de sua jornada, Senhor.
Acolhe-o em teus braços amorosos, como a um viajor cansado que busca o abrigo reconfortante. Que ele receba a tua bendita luz nessa hora de reavaliação de suas experiências e tenha a proteção de seus mentores, para que possa adquirir coragem e fé em seu recomeço na vida espiritual. Que os seus caminhos sejam perfumados com as flores do teu infinito amor e que ele possa recuperar sua condição de espírito livre em sua total plenitude, tão logo se faça possível. Dá-me forças para que eu possa prosseguir nas lutas desta vida, no cumprimento de meus deveres, de acordo com a tua vontade. Assim seja. Mariane retomou o caminho de casa com uma suave e delicada sensação de alívio no coração. Quando James chegou no final da tarde, já tendo tomado conhecimento da notícia, endereçou-lhe prescrutador olhar na tentativa de perceber alguma emoção diferente na esposa. Mariane permaneceu tranquila e depois de alguns minutos declarou: James, não é necessário me olhar dessa forma. Sei no que está pensando, mas não se preocupe. Soube da morte de Daniel, o que para mim já havia ocorrido há muito tempo. Não posso negar que sempre sentirei um grande afeto por ele, mas nessa vida é você que tem preenchido o meu coração. James sorriu e procurou não dar prosseguimento ao assunto. Na realidade, ele não podia se queixar de Mariane. Durante todos esses anos, ela nunca lhe havia dado motivo para qualquer reclamação. Sempre foi esposa exemplar, mãe carinhosa e ainda dividia-se entre o trabalho e os afazeres na doutrina espírita. Sabia que não poderia apagar os fatos ocorridos de sua lembrança, nem mesmo o amor que sentira por Gladstone Poe atrevia-se a exigir que esquecesse. Apenas lhe pedira que aceitasse o seu afeto e permanecesse junto a ele, já que não suportaria ser abandonado novamente. Passados alguns dias, Mariane dirigiu-se ao correio, onde possuía uma caixa postal pela qual enviava suas remessas para Gladstone. Para sua surpresa, encontrou ali uma carta proveniente dos Estados Unidos. Como não houvesse remetente, abriu-a curiosa e, ao reconhecer a letra, seu coração disparou. Era de Gladstone. Minha amada Mariane, muitos anos decorreram desde nosso último encontro, e eis-me aqui tentando encontrar as palavras certas. Quando você nos impôs essa separação, não pude compreender de pronto seus motivos, visto que o sentimento que nos unia estava para mim acima de qualquer coisa. Com o passar do tempo, buscando para o meu coração as explicações para essas nossas vidas tão tristemente separadas, fui aceitando a realidade dos fatos e entendendo que as decisões tomadas na época foram as mais acertadas. Anos difíceis esses, minha querida. A saudade por vezes me enlouquecia. A vontade de estar ao seu lado, de ver seu sorriso, pertencer de alguma forma à sua vida, me acompanhava dia e noite. Em cada amanhecer, nestes anos todos, meu primeiro pensamento foi sempre para você. O que estaria fazendo? Sabia que já estaria acordada, apesar das diferenças de horário em que vivemos, e pensava: estaria trabalhando? Teria filhos? Como seria o seu dia? Você não pode imaginar o quanto tudo isso me custou, minha querida. O passado, porém, nos cobrava duramente essa separação. Você chegaria muito tarde para mim e eu partiria muito antes do que você. Recebi cada livro que me mandou, mantendo-os em minhas mãos como relíquias. Não só por seu conteúdo, mas também por saber que haviam sido tocados por você. Você jamais poderá sequer imaginar a dor e o pesar que senti ao assistir seu avião levantar voo. Sim, estava lá no dia de sua partida. Acatei seu desejo de não nos encontrarmos, mas não pude evitar vê-la pela última vez. Devo confessar que não enlouqueci com o passar do tempo ante sua ausência, pelo fato de haver colhido em suas carinhosas remessas e livros ensinamentos e conceitos novos que me detiveram frente a qualquer gesto impensado que pudesse empreender. Foi essa semente que você lançou em meu coração que orientou os meus passos, impulsionando-me à execução de novas e indispensáveis tarefas, junto a países nos quais a medicina ainda não cumpre o seu papel.
Comecei a sentir o vazio que os gabinetes perfumados e luxuosos me traziam, e com a ajuda de Deus e sua inspiração, fui convidado a realizar alguns trabalhos de cunho social que me trouxeram sublime conforto ao coração. Procurei, especialmente nos países onde a guerra solapa milhares de sonhos e esperanças, usurpa centenas de vidas recém-começadas, investir no auxílio desses pobres indefesos que nem de longe compreendem o sentido de tais atrocidades. Acabei por me aproximar sem perceber, amparando a essas pessoas, de alguém que sempre esteve em seu bondoso coração. Refiro-me a Jesus, minha querida. Em cada mulher ou criança desfiguradas pela fome e pela doença, pude sentir um laifo de felicidade por perceberem que alguém estava trabalhando por seu bem-estar. Percebi que estava refazendo um caminho, o caminho de volta para você, Mariane. Esta carta, querida, só chegará em suas mãos quando eu já estiver em outras esferas. Pedi a Chelsea, minha filha, que a remeta para você e sei que me atenderá ao último pedido. A doença tem me proporcionado grandes lições, Mariane. Se os médicos soubessem das lutas e angústias de um paciente em estado terminal, tratariam-no com muito mais compaixão e solidariedade. Os dias se tornam infindáveis para quem está nessa situação. Quantas vezes a dor se renova, dilacerando-nos e mostrando o quanto estamos próximos da morte? Especialmente para os que não possuem fé, torna-se um verdadeiro tormento. Sei que você sempre teve esse cuidado com seus pacientes e por isso renovo-lhe o pedido de que continue a tratá-los com muito amor. Minha amada, no passado você deixou uma carta para Paul que infelizmente não foi lida e que poderia ter evitado seu triste fim. Deixo-lhe de minha parte essas reminiscências e reflexões agora, quando também me afasto da terra. O que poderei dizer mais, amor da minha alma? Que o nosso amor está além da vida? Poderá até parecer lugar comum, mas é a mais absoluta verdade. Creia, meus últimos pensamentos serão seus, querida. Peço a Deus que de alguma forma você consiga sentir o momento de minha partida, pois sei que pedirá a Jesus por mim. Você sempre foi a perfeição na minha vida. Espero-a levando comigo a certeza de que jamais poderia amar outra pessoa, minha adorada Mariane. Do seu eterno e apaixonado amor, Daniel H. Gladstone. Mariane se dirigiu para o carro para ler a carta que Gladstone lhe enviara antes de sua morte. Chorou copiosamente após ler suas últimas frases. Ao chegar em casa, sua filha Melissa, que então contava 7 anos, correu sorrindo aos seus braços, estendendo-lhe uma linda azaleia em um tom de rosa forte e vibrante. Certamente era a flor mais colorida e bela que já tinha visto. A menina, ao entregar-lhe a bela flor, acrescentou: Mãe, essa é sua flor. Vou chamá-la de Flor de Mariane. Ela caminhou até a janela da sala onde se encontrava e olhou para o alto. O céu estava especialmente azul naquele dia. Uma leve brisa tocou delicadamente seu rosto, onde o tempo começava a deixar seus inevitáveis vestígios. Sentiu naquele momento em seu coração que verdadeiramente tinha conseguido atravessar muitos caminhos, cruzado por muitos lugares nesse mundo, vivido muitas existências, amado muito, e que esse amor que a tinha levado um dia para além da cidade dos ventos, certamente a levaria para a felicidade eterna.